Em Destaque. Uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. E estamos há pouco desde a emissão de hoje que temos como primeiro convidado o Presidente da Câmara Municipal de Corus, Francisco Silvestre Oliveira, a quem eu saúdo. Muito bom dia, Sr. Presidente. Como está? Bom dia. Depois de uma situação um bocado complicada. Isto é um verdadeiro labirinto, não é? Esta casa ou não? Efetivamente, não é que não é muito fácil chegar aqui, mas de facto, tendo em conta as grandes instalações, depois não é fácil chegar ao estúdio. É um bocado complicado. Mas chegaram bem, aliás, ainda bem que isso aconteceu. O GECID vai ser uma das presenças para as festas que vão terminar no dia 18, as festas em honra de Nossa Senhora do Castelo. Ele cantava exatamente este tema na cabana junto à praia. À praia? À pluvial do nosso rio Sorraia. A Vila de Corus é uma vila do interior do nosso país, isto é, um interior muito próximo da capital, uma vez que estamos a 80 km de Lisboa, mas que tem de ter um rio, que é o rio Sorraia, que brinda toda a vila e, portanto, com excelentes condições para se poder usufruir das águas despoluídas do rio Sorraia. É importante que isto se diga e dar essas condições de excelência e de natureza para os cruxenses e para todos aqueles que nos visitam nestas alturas. E, portanto, temos essa possibilidade de ter essa praia fluvial, que, para além de zona balneária, é também uma zona de desporto, de pesca. Aliás, o rio Sorraia tem sido palco de campeonatos internacionais de pesca desportiva, o que muito dignifica a nossa terra e muito engrandece também o nosso país. Aliás, no próximo ano vamos ter um campeonato internacional, neste caso de deficientes, que se realizará em Corus e, portanto, essa há mais ou menos assento com a Federação a realização dessa prova e, de facto, o rio é o ex-libris da nossa vila, portanto, é muito importante. Aliás, a pesca também faz parte do festas de Nossa Senhora do Castelo. É verdade, Corus tem esta tradição, para além daquilo que são as tradições religiosas associadas à Nossa Senhora e as tradições taurinas associadas ao ribatejo e, enfim, todo o programa cultural. Depois tem também esta tradição, sempre que se realizam as festas em honra da Nossa Senhora do Castelo, haver provas desportivas de pesca no rio Sorraia. E, portanto, existe uma associação local, que é o Corus Pesca Desportiva, que se encarrega dessa organização para os seus associados e também desde provas infantis, juvenis, ou seja, no sentido de promover a atividade pescatória no rio Sorraia. Estamos a falar de pesca desportiva, não é? E, portanto, durante este período há praticamente todas as manhãs, porque convém nós dizermos que no período mais à tarde as temperaturas são muito elevadas e a exposição solar é enorme e, portanto, os pescadores seriam muito festigados e, portanto, as provas realizam sempre pela manhã, e é muito bonito ver toda aquela zona marginal do rio com o colorido dos chapéus e com o colorido dos pescadores, cada um a tentar superar o seu colega, o seu parceiro na recolha dos peixes do rio, que depois são devolvidos ao rio. É bom que se diga que são devolvidos ao rio novamente. Alguns peixes já estão muito habituados a serem pescados e voltarem outra vez. Já tem esta rotina. Pensa logo, vou ser devolvido. Exatamente. Já agora, é interessante também, este nível da pesca e da pesca desportiva, fazendo parte das festas de Nossa Senhora em Corus, de Nossa Senhora do Castelo. Portanto, porque acho que era ou no penúltimo dia ou no antepenúltimo dia das festas em Corus que temos também um espaço dedicado aos mais novos. Significa, portanto, a pais e avós ou tios incentivam os mais novos também para a pesca desportiva. É verdade, porque isto acaba por ser quase que uma relação familiar, isto é, quando o pai vai à pesca, o filho acaba por acompanhar o pai nas atividades da pesca e acaba por também ter aquele interesse pela pesca e, portanto, no fundo, esta intenção de realizar estas provas para os juvenis é um pouco isso, ou seja, não deixar quebrar esta corrente, ainda que as situações em termos económicos não sejam muito favoráveis, porque estamos a falar de um desporto que também envolve os seus custos e tem os seus encargos
zagos, aliás, como todos, mas o que é facto é que os pais fazem gosto em levar os filhotes para os entusiasmar também no incentivo da pesca. E depois as associações também, claramente, para não perderem, digamos que, a dimensão e não perder visibilidade e dar continuidade ao desporto, fazem estas provas também, julgo que são muito interessantes também e movimentam as pessoas, porque o rio está está dentro da vila, isto é, não é preciso, a acessibilidade é muito fácil e, portanto, exatamente por isso a pesca tem tanta atratividade, por essa acessibilidade fácil junto aos restaurantes, junto dos cafés e, portanto, é fácil ir pescar ao rio A Cruz. E quando chove muito, o rio é matreiro para agentes de Cruz ou não? O rio já foi mais matreiro para agentes de Cruz. Estamos a falar de um rio que sempre que há invernos muito rigorosos e que a publicidade é muito acentuada, obviamente no inverno a vila chegou a estar completamente alagada. Era uma das preocupações que nós tínhamos, de facto, quando as casas inundavam. Aliás, a água inundava as casas e não inundava galgando o rio só, alagava as casas mesmo através do interior, através das canalizações, através dos... Portanto, essa situação foi resolvida com a construção de um dique e de um paradão que evita que as águas, através do galgamento, através da entrada nos coletores, possa, digamos que, entrar na casa das pessoas. Portanto, esta situação foi resolvida há sensivelmente 8 anos, com a construção de um dique, e o dique evita o galgamento das águas do rio em situações de maior pluviosidade e de chegar para o campo, mas isso é normal no Ribatejo, nas zonas que de facto sofrem com estas questões de invernos mais... As populações também já culturalmente se habituaram à cheia e vivem a cheia com alguma normalidade. Às vezes os outros é que vem uma grande aflição e uma grande preocupação nas questões de facto das cheias no Batejo. As pessoas que estão de facto habituadas culturalmente a estes acontecimentos não vivem com tanta preocupação, se bem que quando estão em causa os bens, as pessoas, claramente que tem que haver de facto um nível de preocupação. Ou em relação à vila propriamente, esse problema deixou de existir a partir do momento que se construíram estas infraestruturas que salvaguardam até aquilo que são as cheias seculares, o limite máximo que nós temos, portanto, qualquer entrada de água na Vila de Cruz. Portanto, os campos ficam alagados, é uma imagem muito bonita, os campos ficam completamente alagados e constitui também uma riqueza em termos de fertilidade dos solos agrícolas, contribui para aquilo que são a eliminação de algumas pragas para a agricultura, ou seja, que são arrastadas pela cheia, e isso é bom para a agricultura, e toda aquela limpeza que é feita de facto aos afluentes do rio Sorraia acaba por ser importante, porque para além de contribuir enquanto fertilizante, acaba por limpar também as terras agrícolas. Há quanto tempo é que está como presidente da Câmara de Cruz? Desde 2001 que assumi funções autárquicas, numa primeira fase enquanto vereador, no último mandato enquanto vice-presidente, e tendo em conta que o meu presidente à época não poderia concorrer face àquilo que era a limitação de mandatos. Os tais 12 anos. Os tais 12 anos, imposta pela lei, e portanto fez este mandato de 12 anos e na altura eu era vice-presidente e achei que vão reunidas as condições para me candidatar à Câmara Municipal, isto é, para além daquilo que era a experiência que tinha adquirido ao longo de todo o tempo que estivemos na Câmara Municipal, entendia que também em termos de projetos e aquilo que era no fundo a intenção de concretização no sentido de servir as pessoas, tinha essa competência e essa capacidade e portanto realizadas aquilo que foram as eleições, digamos que a população depositou essa confiança em mim e no Executivo que atualmente governa a Câmara, e vamos praticamente com 2 anos de mandato, portanto em outubro faremos 2 anos de mandato, e eu diria que as coisas não estão a correr muito bem, porque não correm muito bem a ninguém, mas estão a correr dentro daquilo que eram as nossas previsões em termos da concretização dos objetivos que nos propusemos, em termos de programa eleitoral e também em termos das realizações daquilo que são as nossas atividades. Obviamente que há situações para as quais nós não conseguimos dar a resposta, mas que dependem de outros fatores, de outras conjunturas, da conjuntura nacional em termos daquilo que é a disponibilidade de fundos comunitários, ajudas, e portanto elas ainda não estão disponíveis, já deveriam estar disponíveis, porque o Portugal 2020 tem uma abrangência entre 2014 e 2017, mas o que é facto é que ainda não estão disponíveis. Mas tendo em conta que o nosso município tem uma situação financeira muito razoável, isto é... Estável. Muito estável,
fruto de uma gestão rigorosa e preocupada, nós conseguimos, apesar de tudo, ir fazendo infraestruturação, ir dando cumprimento àquilo que são programas sociais de ajuda às nossas populações, ir requalificando os nossos parques escolares, trabalhando a cultura, enfim, assumindo as nossas competências dentro daquilo que é possível face a estes constrangimentos que nos impedem de ir mais além ou de fazer as grandes obras, os grandes investimentos, porque, obviamente, tudo aquilo que nós fizermos e que, com recurso à nossa tesouraria, condiciona muito o nosso futuro em termos de investimentos futuros, porque, como sabemos, os fundos comunitários que irão estar disponíveis, e oxalá não demore muito tempo, não é? Porque este tempo põe em causa aquilo que é a nossa governação e o serviço público às nossas populações, mas dizia eu, obviamente, se o investimento com base nessa ajuda comunitária, nós guardaremos para nós, digamos que essa contrapartida e essa componente que nos permite fazer outros investimentos. Falou exatamente a investimentos. Que tipo de investimento é que pensa que, por exemplo, se não vierem esses fundos comunitários tão rapidamente, se calhar no seu primeiro mandato não consegue, ou não consegue, esperemos bem que consiga, mas o que é que está a ver neste momento que já devia ter avançado para que no seu primeiro mandato diga às pessoas que estão a ver, mesmo assim conseguimos isto e aquilo outro. Isto porque, como dizem, não há dúvida, é o problema de dinheiro. Também neste momento o Governo Central está a dar menos dinheiro aos municípios, mas está a obrigar também os municípios em cargos que há uns anos esta parte dependiam e dependiam diretamente do Governo Central. Portanto, o Governo Central que era o responsável por certas coisas. Neste momento, segundo creio, as câmaras estão a ser afetadas por mais outras obrigações impostas pelo Governo Central. É efetivamente verdade, ou seja, os municípios receberam muito mais competências a vários níveis e têm menos disponibilidade, ou seja, têm menos ajuda por parte do Governo Central para assumir essas mesmas competências. Para além digamos que, daquilo que é a menor que têm também menos autonomia para a sua gestão. Isto é, hoje em dia a gestão do município, de uma freguesia, é muito mais controlada pelo Poder Central, no sentido de qualquer ato de gestão que os municípios tenham que tomar tem que ser sempre subordinada ao nosso governo, no sentido de termos essa autorização para que possamos implementar as medidas que entendemos. Mas naquilo que tem a ver com os investimentos e aquilo que nos propusemos fazer, se esses fundos, os fundos comunitários que têm a ver com a reabilitação urbana, que têm a ver com o desenvolvimento económico, que têm a ver com o apoio social, se eles estivessem neste momento com uma definição e com uma possibilidade de eles serem concretizados e implementados, claramente que nós estaríamos num nível diferente em termos de evolução e de ajuda às pessoas, porque estamos a Conselho que tem uma área muito grande, é o 10º maior concelho de Portugal. Estamos a falar de uma área de 1.114 km², estamos a falar de uma população de cerca de 20 mil habitantes, distribuída por 6 freguesias. Tínhamos 8 freguesias, agora temos 6. Eu costumo dizer que nos roubaram 2 freguesias, literalmente, porque foi feita no âmbito da reorganização administrativa a agregação de 3 freguesias. Na circunstância, a freguesia da Fajarda e da Erra foram agregadas à sede freguesia, que é a freguesia de Cruz, criando uma coisa que é a União de Freguesias de Cruz, Fajarda e Erra, que tem uma dimensão de 400 km² e mais de metade da população, 11 mil habitantes, governada por um só homem, que é o Presidente de Junta de Freguesia, sem uma estrutura técnica. Neste caso de Cruz. Sem uma estrutura técnica, estrutura de quadros de pessoal, e portanto é muito aflitivo. E aqui é que eu digo que estas questões não são de facto bem preparadas e bem pensadas em termos da nossa reorganização administrativa. E portanto é de facto muito difícil. Naquilo que tem a ver com as áreas de investimento, claramente que nós, e tendo em conta que somos um concelho eminentemente rural, ou seja, a nossa economia assenta muito no setor primário, no setor florestal, do qual nós somos um dos maiores produtores florestais a nível da cortiça e da transformação da cortiça. Exato, a nossa imagem de marca é a capital mundial da cortiça. Exatamente, e há também um observatório, segundo creio, depois das 11, falar um pouco mais daquilo que o Presidente está a dizer.
toda a estratégia da cortiça nesse observatório do sobreio da cortiça, mas, e portanto este desenvolvimento económico para a nossa região é fundamental, e nós perspectivamos desenvolvimento económico através de indústrias ligadas ao agroalimentar, porque se de facto que existe a nível mundial, a nível europeu, que tem a ver com esta grande dificuldade, esta crise económica e social, afetou grandes áreas, nomeadamente em termos de indústria, de transformação, de tecnologia, o que é facto é que a agricultura teve aqui alguma sustentabilidade e, portanto, em termos daquilo que é a empregabilidade, não obstante a mecanização e a inovação em termos tecnológicos da agricultura, o que é facto é que isso não se fez muito sentir, antes pelo contrário, a agricultura teve alguma pujança e está a ter algum crescimento. Portanto, nós queremos aproveitar aquilo que nós temos, ou seja, o que nós temos de bom, que são os nossos campos férteis, que são a nossa grande... Onde está o arroz, não é? Como a fonte principal, digamos assim. O arroz, o tomate, o milho, mas fundamentalmente o arroz. A grande expressão no nosso concelho. O nosso concelho é onde 70% do arroz que não é produzido no nosso concelho, é embalado no nosso concelho e, portanto, isso é também indicador daquilo que é o potencial em termos da área do regadio e da área agrícola. É esse o nosso grande, enfim, a nossa grande aposta é criar esse desenvolvimento económico. E já agora diga-me, esse arroz também vai lá para fora? É exportado? Também é exportado. Temos 3 marcas no concelho e para além das linhas brancas que são vendidas nos hipermercados e depois tem a marca dos hipermercados, também fazem a exportação desse arroz, o que para nós é muito importante em termos da internacionalização das nossas empresas. Mas dizia eu, e portanto a nossa grande aposta é nessa área do desenvolvimento económico, exatamente por isso queremos criar uma área de localização empresarial que está na fase final de concretização para termos essa disponibilidade para localizar empresas que queiram vir até o nosso concelho e fundamentalmente dar emprego às pessoas, ou seja, dar emprego aos cruzenses, dar emprego a outras pessoas que venham até Cruz e que tenham condições de se instalar, porque eu tenho para mim que de facto o emprego é a condição principal para que nós possamos ter qualidade de vida, associar ao emprego a disponibilidade financeira para podermos comprar no comércio, para podermos usar os serviços, para podermos e efetivamente, enfim, viver, não é? Porque um dos problemas que nos assola, à semelhança de outros que assolam o nosso país e que assolam a Europa, tem de facto a ver com a situação social dos nossos moradores, dos cruzenses, isto é, com a perda de emprego, com aquilo que é a perda de subsídios em termos sociais e, portanto, há famílias que recorrem ao meu atendimento e que recorrem à Câmara Municipal exatamente na busca desse apoio, porque perderam o emprego, porque o filho acabou os estudos universitários e não tem colocação, porque não tem dinheiro para pagar a renda da casa, porque não consegue de facto ter essa disponibilidade. Mas vivendo no meio como Cruz, eu diria que é mais fácil do que viver numa grande cidade ou no meio urbano, porque quem vive no campo tem sempre um apoio familiar, tem a família, tem os pais, tem os produtos da terra que dão aqui uma ajuda e dão uma pequena, digamos que ajuda naquilo que é a sua disponibilidade em termos das necessidades efetivas. E, portanto, são estes apoios que são fundamentais. Portanto, se nós conseguimos, de facto, económico, de criar emprego para as pessoas, penso que a nossa economia local, de facto, terá aqui um crescimento muito grande, um desenvolvimento muito grande. E, mais que isso, conseguiremos ser atrativos para que outros venham para o nosso concelho, porque precisamos muito dessa massa crítica. Isto é, nós somos um concelho com uma população muito envelhecida, um concelho rural, onde a população, de facto, tem muita idade e é preciso rejuvenescer, digamos assim, chamar gente jovem para o nosso concelho. Como é que nós conseguimos atrair os jovens ou os menos jovens? Criando condições de empregabilidade. E, portanto, só nessas circunstâncias, de facto, é que conseguimos que a nossa economia desenvolva e que o nosso facto, para além das excelentes condições de vida que tem em termos daquilo que é a sua paisagem natural, que é um parque educativo completamente renovado, com centros escolares, enfim, com condições, com instalações desportivas de piscinas, que oferecem tudo aquilo que no fundo as famílias procuram quando se instalam, é o emprego, que é fundamental. Obviamente, se as pessoas não tiverem emprego, não se instalam porque claramente vão à procura para outros lados e até prostravam por emigrar, e recentemente, nos últimos 3 anos, 4 anos, houve mais uma vaga de imigração e onde saíram também pessoas do nosso concelho para emigrar, ou porque foram ter com familiares, ou outros que já tinham regressado ou acabaram por voltar
E eu tenho situações de amigos e pessoas próximas que estou-me a recordar de um caso, um amigo que estava no Canadá e que já tinha regressado e queria, de certa forma, continuar a sua vida em Portugal, junto à sua família, e foi forçado a emigrar de novo para o Canadá com a sua família porque não tinha condições de viver em Portugal face à situação de emprego que não conseguiu encontrar. E, portanto, é tudo isto que nos parece a nós que nós devemos para que as pessoas, o nosso concelho, possa ser, digamos, que está na linha da frente, como estamos a outros níveis, não é? E fomos considerados o município do ano de 2015 por parte da Universidade do Minho, é uma distinção que muito nos engrandece, mas que de facto queremos criar estas condições de vida para os nossos cruzenses e para aqueles que possam vir a residir para Cruz, porque é fundamental termos essa dimensão. Ou seja, como Dom Afonso Henriques fez no século XII aos mouros, o Sr. Presidente também pretende naturalmente fazer aos mouros, mas falando do século XXI, pretende expulsar a pobreza, a falta de emprego e chamar para quem tenha que fazer desenvolver o seu concelho, quer seja ou não oriundo de Coruche. É verdade, olha, e eu posso lhe dizer que costumo dizer que estamos um pouco em contraciclo em termos económicos. Porquê? Porque temos tido alguma procura por parte de algumas empresas, inclusive empresas internacionais. Ainda na semana passada tivemos a visita de 2 empresas internacionais que se querem localizar no nosso concelho. O concelho está situado num eixo rodoviário muito interessante, ou seja, com uma proximidade da capital muito boa, com uma proximidade do aeroporto também muito boa. Obviamente que se tivéssemos o aeroporto em Alcochete teríamos maior proximidade, mas pronto, enfim, há coisas que já não voltam para trás, portanto não vale a pena pensarmos nisso. Mas dizia eu, com uma boa proximidade das autoestradas e portanto esta centralidade que nós temos em termos do eixo rodoviário e do nosso país, do norte, do sul, do Alentejo, etc., portanto é muito importante para as empresas e exatamente por isso nós queremos oferecer essa disponibilidade de localização. Estamos a falar de uma área que está disponível, que tem 47 hectares, perfeitamente infraestruturada, que queremos infraestruturar, queremos criar condições para que as empresas se possam de facto localizar a custos muito baixos. Porque sabemos que as empresas numa fase inicial têm de facto, ou seja, o capital inicial é o mais difícil de conseguir e, portanto, a nossa perspectiva é não termos impostos elevados, isto é, despenalizar aquilo que tem a ver com a derrama, com o IRC relativamente às empresas e oferecer terrenos a custos muito, muito baixos. Estamos a falar de até 50 cêntimos o metro quadrado e, portanto, estamos a falar aqui de um valor praticamente irrisório, mas eu diria que é um péssimo investimento para a Câmara Municipal, gastar 2,5 milhões em infraestruturar um parque empresarial e depois vender os terrenos ou os lotes a 50 cêntimos, mas nós não somos investidores com que deve de ser rentáveis no lucro que fazemos. Exatamente, ter lucro. O nosso lucro é ter empresas ou ter negócio que de facto deem riqueza às populações do nosso concelho e que possa gerar aqui uma economia paralela que crie o tal emprego que tanto nós queremos e que cria as tais condições de sustentabilidade para famílias para que possam pagar a sua renda de casa, pagar o seu gás, a eletricidade, possam ir ao supermercado, possam, enfim, digamos que ter aquela qualidade de vida que todos ambicionamos para nós e para as nossas famílias. E poder fazer com que também os nossos imigrantes, e grande parte deles que emigraram nos anos 60, têm as suas famílias, têm as suas residências e se essas condições de facto existirem em pleno, eles também se sentem motivados a regressar ao seu país porque têm um grande carinho, uma grande paixão por Portugal e é bom que nós tenhamos isto dentro de nós, não é? Eu às vezes quando ouço que nós estamos a perder alguns valores da nossa pátria, da nossa nação, custa-me um bocadinho, valores, e estou a falar por exemplo da TAP ou de empresas que de facto são uma referência institucional para nós, isto custa-me um bocadinho, porque nós somos muitas, acho que os portugueses são de facto muito patriotas e damos muito valor àquilo que é nosso, às nossas tradições, à nossa cultura, à nossa família e acho que devemos preservar todos esses valores. Sim, senhores, Sr. Presidente, depois das 11 e após o simultâneo continuo para as notícias, vamos de novo voltar à conversa. Estamos a poucos segundos das 11 da manhã, entretanto saúdo o José Fernandes que está no Reino Unido e que também saúda a equipa da RDP Internacional e também o nosso convidado, José Fernandes, muito obrigado. Como disse, agora mesmo vamos ficar com o sinal horário das 11 e as notícias em simultâneo com a Antena 1. Logo a seguir, o nosso regresso para a terceira hora de emissão de hoje. Lembro que após o meio-dia, António Rosa, a comemorar quase 50 anos de carreira, vai estar connosco.
Ligação de Portugal ao mundo, na RDP Internacional, com Jaime Ferreira de Carvalho. Não há passado ou presente, nem a hora tão tardia, que a rádio não invente uma nova melodia. Pode ir escrevendo o futuro, Pode às vezes dar saudade, mas é nela que eu descubro um sabor à novidade. com ela senti o valor da amizade. no final de uma canção. Antes de vir a seguinte, o silêncio é paixão. Entre a rádio e o ouvinte, Entre o drama e a comédia, na aldeia ou na cidade, FM ou onda média, ensinam a igualdade. e foi ela que anunciou a liberdade. Nas horas de festa, a rádio empresta Não sei que de alegria, em contradição quando há solidão, ela que me faz companhia. Mora onde eu moro, chora quando choro. e quer que eu me ria. Não me pede nada. E de madrugada, A rádio é que me diz bom dia. nas horas de festa, a rádio empresta não sei que dia. Em contradição, quando há solidão, Ela é que me faz companhia. Mora onde eu moro, chora quando choro. E ri porque quer que eu me ria. Não me pede nada e de madrugada a rádio é que me diz bom dia. Sei que a rádio é uma escola. ouvimos o que ela diz. desde os relatos da bola às notícias do país. E porque é nossa a vitória, Ou de bicicleta, a rádio é que conta a história. de quem vai cruzar a meta. Quem a inventou, com certeza era um poeta. Se a Celé sofre um golo, A rádio é que se levanta. E é ela que dá consolo se a tristeza se agiganta. Quando o sol a cair, E a noite se inquieta. a rádio não vai dormir. segue sempre a linha reta. É uma paixão que o coração quer secreta. Nas horas de festa, a rádio empresta não sei que de alegria. Em contradição, quando há solidão, ela é que me faz companhia. Mora onde eu moro, chora quando choro. E ri porque quer que eu me ria. Não me pede nada e de madrugada a rádio é que me diz bom dia. Nas horas de festa, a rádio empresta não sei que de alegria. Em contradição, quando há solidão, ela faz companhia. Moro onde eu moro, chora quando choro. E ri porque quer que eu me ria. Não me pede nada e de madrugada a rádio que me bom dia. Não me pede nada e de madrugada. A rádio é que me diz bom dia. E eu também digo bom dia, Raul Silva. Como é que está? Bom dia, meu caro amigo Jaime Ferreira de Carvalho. O meu amigo ainda está em Portugal ou já está na Alemanha? Ainda estou a desofrer aqui deste sol maravilhoso. Extraordinário. É que a Dona Merkel tem sentido saudades suas, não sei se sabe. Feito em Portugal. Aqui não há chuva nenhuma. Não, estou a dizer, a Dona Merkel tem sentido saudades suas. Bebe água ali constantemente. Se elas tivessem este clima, era mundo. Mas olha que em Berlim, deixe-me só dizer disto, em Berlim a temperatura não está má, 28 graus. Embora digam que hoje vai chover ou está a chover. Mas uma máxima de 28 em Berlim, É muito bom, é muito então bom. não é? Uma bolinha de Berlim, melhor ainda. Recheada, não é?
recheada. Pô. O meu amigo é tal como eu, não é nada goloso. Muito bem. Depois eu liguei simplesmente para cumprimentar o meu amigo e os seus convidados. Sim, senhor. Neste caso é o Presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, que está hoje aqui connosco. Também tenho estado a ouvir tanto apresentar as suas ideias, e eu acho muitíssimo bem que ele referiu-se a migrantes dos anos 70 que saíram, muitos já não estão, regressaram, mas que infelizmente regressam só com a intenção do governo de exploração, porque eles pedem à imigração que volte a Portugal e que se fixe em residência em Portugal para pagar os devidos impostos de capitais que foram realizados fora do país. Quero eu dizer que muitos dos portugueses estão a vir, mas com residência fixa ainda nos países de acolhimento. Porque... Diga, Rosila. Porque, por exemplo, eu e muitos como eu somos aposentados pela senhora Angela Merkel e este ano aumentou-nos e não precisamos ter IRS. Portanto, tudo quanto vem é limpinho. E se nós... Essa frase é do Jota, limpinho, limpinho, limpinho. E se viemos para aqui, temos que declarar, lá não pagamos, mas aqui recebemos, temos que declarar tudo e pagar. Mas, Paulo Silva, já agora deixa-me ouvir aqui da boca do Presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, relativamente à derrama, que certamente é uma coisa também importante para quem nos está a ouvir neste momento. Sr. Presidente do seu município, nesta altura. Ora bem, exatamente porque sabemos que é preciso ajudar as empresas, tendo em conta os encargos que as empresas têm, nós baixámos os valores da derrama. Ou seja, a derrama é, no fundo, o imposto que é dado às empresas depois do resultado líquido apurado, portanto, o imposto que pagam, neste caso, que vai para os municípios. A taxa máxima da derrama é 1,5% sobre o resultado líquido, portanto, sobre aquilo que são os lucros das empresas. Nós baixámos a nossa taxa de derrama para meio ponto percentual para empresas com volume de negócios até 150 mil euros e para 1% para empresas com volume de negócios superiores a 150 mil. Para ajudar as pequenas e médias empresas, isto para que, em termos de imposto, de facto não tivessem um encargo tão elevado, tendo em conta a situação económica que vivemos e tendo em conta também porque se eles tiverem mais disponibilidade, podem de facto poder expandir-se, podem criar mais postos de trabalho e, portanto, foi um pouco nessa perspectiva, primeiro para atrair empresas para o nosso concelho e depois para que as pequenas possam ter de facto este pequeno balão de oxigénio para poder ir sobrevivendo a esta crise económica que está instalada no nosso país e na Europa. Mas voltando então, e a questão que estava a ser colocada pelo nosso ouvinte é de facto muito importante, isto é, só para nós percebermos, estamos na Europa, mas é uma Europa que tem políticas diferenciadas, isto é, os reformados, aposentados na Alemanha não têm que fazer declaração de IRS e portanto não pagam imposto sobre aquilo que é o resultado da sua aposentação, mas em Portugal os reformados, para além de serem aposentados, além de lhes ser retirado aquilo que é o seu direito à aposentação em termos do rendimento que tinham, têm que efetivamente fazer declaração de IRS e têm que pagar impostos sobre aquilo que são os rendimentos, já não são rendimentos do trabalho, são os rendimentos da aposentação daquilo que descontaram. De muitos anos de trabalho. Muitos anos de trabalho. Portanto, é para ver que esta Europa não é igual para todos, é a Europa mais para uns e menos para outros. Exatamente, é isso precisamente, e eu vou dar louvor pela sua ação como Presidente da Câmara de Coruche e que realmente adotou esse sistema que é de facto uma grande psicologia para as empresas, pequenas e médias empresas, não as afundar, mas pô-las à superfície da água. Portanto, acho muitíssimo bem, é pena que não se sigam todos esses exemplos de bons governantes de quem as conselheiras têm a seu cargo. Parabéns pela sua ideia, pela sua força de vontade em fazer de Coruche um exemplo para outras grandes cidades. Muito obrigado, amigo. Raul Silva, conhece Coruche? Olha, Coruche não conheço muito bem.
Conheço Santarém, conheço Cartaz, conheço Azambuja, conheço Aveiras, ainda amanhã vou para o Cartacho. O meu amigo é como António Silva, vai curar-se com as águas do Cartacho. Ora, perfeitamente. Eu como sou um grande consumidor das águas do Cartaz não da Azambuja, da adega cooperativa, eu sou um grande consumidor disso, do como se chama o Cartaz. Mas, o vinho de Cartaz, que é da adega cooperativa de Aveiras. Mas Raul Silva, a Coruche também tem vinho, e bom vinho, não é? Bom, sim senhora, tem, sim senhora. Eu queria, já agora aproveitando que não conhece Coruche, amigo Raul, fica desde já o convite. Quem vai ao Cartacho, também num instante atravessa ali o Rio Tejo, através da ponte de Dona Amélia, que era uma ponte de comboio e que agora está convertida numa ponte rodoviária, e vai até Coruche, até porque Coruche está em festa. Isto é, nós estamos a comemorar um dos maiores eventos do nosso concelho, que é as festas em honra da nossa padroeira, a Nossa Senhora do Castelo, e portanto eu diria que Coruche está engalanada e para o receber a si, para receber a todos aqueles que nos queiram visitar nesta altura, com um programa vastíssimo em termos culturais, em termos religiosos, onde não falta a boa gastronomia e a boa pinga. Exatamente, vocês ali têm muita boa alimentação. Muita boa alimentação. Raul Silva, não só, e um excelente acompanhamento. Pois. Claro, o recheio, quero muito dizer. Sim, senhor, meu caro amigo, um forte abraço. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, grande homem da rádio. Não sou nada, 1,70 m só, mais nada. Obrigadinho, obrigado, tudo bom, grande abraço. Um abraço para si, Obrigado. amigo Raul, e um bom dia, muito obrigado. Estávamos a ver se tocava, vamos lá ver se eu consigo colocar, vou passar aqui para este CD, pode ser que entretanto já consiga exatamente colocar o CD que estava pronto para entrar no ar, ouvindo a voz da Namora. Já enquanto tal não acontece, Sr. Presidente, vamos falar então um bocadinho do que é isto do Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Bem, nós idealizámos este conceito porque, vamos lá ver, é uma imagem de marca que criámos no nosso território, tendo em conta que Cruz tem uma das maiores áreas de montado do sobro, portanto, percebendo esse potencial, isto é, o potencial que tem enquanto valor florestal, enquanto valor económico, enquanto gerador de riqueza e do tal emprego que tanto nós procuramos, entendemos que deveríamos ter aqui um ícone, devíamos ter aqui uma identidade que de facto fizesse referência à nossa floresta e fizesse referência a este território vastíssimo que é o Concelho de Cruz, inserido, digamos que numa região que uma forte componente florestal na produção de cortiça. E, portanto, o Observatório do Sobreiro da Cortiça é um edifício que tem, em termos de simbologia e em termos de arquitetura, de facto, um design muito sugestivo e de uma criatividade imensa, cujo projetista é o arquiteto Manuel Coceiro, e também este observatório já recebeu alguns prémios e algumas distinções, não só em termos arquitetónicos, mas pelas várias valências, e, portanto, é um edifício que alberga um auditório, alberga um laboratório, alberga uma biblioteca digital, alberga salas de formação, zonas de exposições temporárias e permanentes, mas que pela sua singularidade ele está, para além de estar num meio que é um meio industrial, é o nosso parque industrial, ele é completamente revestido a cortiça. Isto é, o arquiteto tentou dar-lhe a imagem exterior daquilo que é o ideal de trabalho neste edifício. Ele está na parte inferior completamente revestido a cortiça amadia, revestido a cortiça virgem, que tem a função de isolar termicamente este edifício. Ou seja, sabemos que a cortiça tem propriedades térmicas de excelência e, portanto, este revestimento exterior funciona não só como um decor, mas acima de tudo como um isolamento térmico, e funciona muito bem. Portanto, este é o edifício. Mas o alberga uma série de competências, e estas competências passam pelas áreas de investigação que nós temos com as universidades, protocolos que nós temos com as associações de produtores florestais, associações de agricultores, enfim, todas as entidades que têm relação com a cortiça,
do setor empresarial, e portanto estes protocolos permitam que se faça de facto investigação na área da que uma das grandes preocupações nossas tem a ver com a produção, isto é, com os problemas do montado associados à sua mortandade, associados àquilo que são os grandes ciclos de produção. Porque se nós falarmos em culturas que são culturas anuais ou culturas que ciclo de produção mais curto, não é difícil fazer investigação ou é mais fácil. Mas se falarmos num ciclo da produção do sobreiro e da cortiça, estamos a falar de um ciclo de 40 anos, ou seja, até que se faça a plantação de um sobreiro e até que ele venha a produzir, estamos a falar de 35, de 40 anos. E, portanto, isto para um investigador, para uma universidade, é de facto um ciclo muito, muito extenso, muito grande, e por vezes os trabalhos iniciam-se e não se chegam a concluir. E o que é facto é que esta atividade com o Observatório congrega com as universidades, com o setor empresarial, com os produtores, com as associações, permite que essa investigação seja feita de uma forma concertada, indo ao encontro daquilo que são as preocupações dos produtores florais, que têm a ver com as alterações climáticas, têm a ver com os solos, enfim, têm a ver com uma série de indicadores que estão perfeitamente identificados. Para além disso, dizer que este Observatório da Sobreira da Cortiça alberga também o Centro de Competências do Sobreiro da Cortiça. O que é isto do Centro de Competência? É através de um protocolo com o Ministério da Agricultura e do Mar, portanto, que alberga os institutos de responsabilidade do Governo, na circunstância o INIAV, o Instituto de Investigação Agrária e Veterinária, que disponibiliza também os seus técnicos para apoiar os produtores florestais e para ter suporte em termos de investigação para todas estas áreas. Para além destas valências, está instalado no Observatório da Cortiça uma entidade que é o CETCOR, que é o Centro Tecnológico da Cortiça, que também faz investigação, mas para a indústria. Ou seja, investigação na rolha, porque o setor corticeiro, em mais de 70% de valor económico, está consubstanciado na rolha, na produção da rolha, e portanto nós transformamos ou produzimos mais de 5 milhões de rolhas por dia. Portanto, estamos a falar do peso que tem a nossa economia em termos da cortiça. Eu agora, desculpe, só uma excelente rolha que consegue fazer com que o vinho não fique alterado, digamos assim, quando viaja durante muito tempo. Portanto, sabemos que existem problemas associados ainda às questões da rolha e cada vez mais também em termos da inovação e da investigação vai permitindo suprimir esses problemas que depois podem trazer problemas para o vinho. Portanto, isto é, os produtores de vinho, as cooperativas, as grandes marcas escolhem rolhas ou escolhem produtos que lhes deem essa garantia de durabilidade desse vinho, e até porque, se falarmos de exportação, estamos a falar de vinho que tem que, enfim, andar dias nos barcos, no oceano, no avião, e portanto tem que ter de facto essas características. Mas dizia eu que o Observatório acaba por congregar todas estas valências que, em termos de valor económico para o Conselho e de projeção do nosso Conselho e das entidades ligadas a este setor, ao setor florestal e à floresta, são muito importantes. O Observatório congrega ainda, através, neste caso, da presidência do município de Cruz, que é quem está a assumir essa presidência, a REDCOR. O que é a REDCOR? A REDCOR é uma associação internacional que visa a promoção do setor corticeiro. Portanto, é a Rede Europeia de Territórios Corticeiros, porque nós também entendemos que, de facto, não somos... Portugal não é o único na produção de cortiça, portanto Portugal, Espanha, Itália, Marrocos, Argélia, enfim, para além dos países da Europa, também países do Norte da África têm a produção de cortiça, e esta REDCOR tem essa abrangência internacional. Porquê? Para que nós consigamos, de facto, estimular a preservação dos montados e que a cortiça continue, digamos, com a projeção que tem, porque em termos de valor económico para o país é muito importante, em termos da contribuição que tem para o nosso PIB é considerável, de facto, este valor económico da cortiça, e porque o nosso Conselho tem esta riqueza imensa que é a floresta. Mas também temos a consciência, e daí é que nasceu a ideia do Observatório, que se nós não preservarmos a nossa floresta em termos ambientais, em termos ecológicos, em termos da sua biodiversidade, porque o montado tem outros potenciais associados, não é? O montado é pastorícia, o montado é produtos silvestres, o montado é lazer, o montado é turismo, o montado tem todo esse potencial associado àquilo que é o seu valor natural, que é a cortiça, que, aliás, se calhar isto para um estrangeiro, para um americano ou para um alemão, falar de
cortiça, eventualmente podem pensar, quando se extrai a cortiça da árvore, que nós estamos a matar a árvore. Não estamos a matar a árvore. Exatamente. A cortiça, enfim, é aquele revestimento de proteção, obviamente, ao sobreiro, mas ele, passados os 9 anos, tem que ser retirado, porque senão acaba por fissurar e acaba por ficar deteriorado completamente e, portanto, a árvore não tem aquela regeneração natural que tem. Portanto, nós não fazemos mais nada que é usufruir deste bem natural que é a cortiça, extraindo, valorizando, criando a tal riqueza e criando a mais-valia em termos de produtos económicos. Então, o Observatório é tudo isso. Exatamente por essa razão e por esta dinâmica que tem este Observatório naquilo que são as várias abrangências, fomos designados com a menção honrosa pela entidade de turismo do Alentejo do Ribatejo no ano 2014, naquilo que é a atividade do Observatório. E este ano, recentemente, fomos também considerados como o município do ano 2015, tendo em conta esta atividade desenvolvida no Observatório por parte da plataforma UM da Universidade do Minho, muito obrigado, da Universidade do Minho, por essa achei, agora estava a dar aqui uma branca, e que de facto é muito bom para nós essa visualização e essa exposição pública naquilo que é o trabalho desenvolvido. Ora bem, temos alguém em linha, vamos saber quem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, eu sou o Molde Jaime. O Jaime, que está em Sydney, na Austrália. Olhe, um bom dia também para o Sr. Presidente da Câmara de Coruche e quero felicitá-lo, porque eu conheço bem Coruche, é um muito lindo bem. concelho, sem dúvida. Muito bem, eu fui muito contente. Olha, gosto muito da calçadinha antiga de Coruche, aquelas ruas com aquela calçadinha ainda se mantém. Mantém, sim senhora, temos um centro histórico Muito ainda bonito, preservado, muito um centro bonito, histórico muito preservado. raro em Portugal. Sim senhora, meu amigo, fico muito contente que conheça o nosso concelho. Sabe que eu estou na Austrália há uns 28, vai para 28, mas fui um dos trabalhadores do novo colégio de Coruche no terreno dos telos, dos cavaleiros. Sim, a família Ribeiro Está a ver Teles. em cima onde é que fica, não é? Sei, sim senhora, a família Ribeiro Teles. Trabalhei ali. E uma das coisas que eu gostava muito, Sr. Presidente, era de ver as cheias no Rio Soraya. Sabe que eu há pouco... Adorava ver aquilo. Sabe que eu há pouco comentava isso aqui, quando se falava das cheias. Eu ouvi. E dizia que eles também são uma atração, ou seja, para os ribatejanos que estão habituados à cheia, as cheias não têm, enfim, não trazem um grande transtorno. Adorava ver isso e depois saía de Coruche, direito ao Almim, fazia Alpiaça, Chamusca, direito à ponte da Gulgã, para apanhar a estrada de Condeixa. Porque eu sou do distrito de Aveiro. Muito bem. Quero felicitá-lo e gostei do Sr. Presidente também focar que eu sabia que Coruche que é a capital da cortiça, porque parece-me que há aí grandes indústrias de parqué, não é? Grandes fábricas. De rolha, transformação para a rolha. A rolha, aquela rolhinha que a gente mete na garrafa. Não, é rolha. É a rolha, aquela rolha que faz a conservação daquele néctar delicioso que nós conhecemos aqui. Mas também há arroz, não há aí no concelho? Muito arroz. Eu dizia também há pouco, nós temos 3 unidades de transformação de cereal do arroz e, portanto, que estão localizadas mesmo em Coruche, portanto, no nosso Val do Sorraia, porque, não sei se recorda, Coruche tem uma das obras de regadio mais importantes do nosso país, que é a obra de rega do Val do Sorraia, cuja associação de regantes é que faz a gestão desta obra de rega que traz água desde a barragem de Montarzil até ao Val do Sorraia. Ai, olha, não sabia. É bom a gente saber. Olha, num empate mas, Jaime, agora deixa-me dizer-lhe uma coisa. Há muito arroz, mas não estamos com os olhos em bico. Às vezes parece. Como? Estava a dizer-lhe, há muito arroz, mas aqui em Portugal, e neste caso estamos a falar do concelho de Coruche, mas não estamos com os olhos em bico. Para já. Mas na minha terra já também muito arroz, mas já vem com a vitelinha assada e com o molho e com as batatas. Ora, pois. Oh, que bom. Bem bom, sim, senhor. Um grande abraço. Um grande abraço. Muito obrigado. Para si também. Um abraço. Muito obrigado. Ora bem, estamos aqui com alguns problemas com esta ideia. Bom, estamos mesmo, mas daqui a pouco vamos ouvir o José Cid, que vai ser uma das presenças, entre várias, Sr. Presidente, das festas de Nossa Senhora do Castelo em Coruche. É verdade. Estas festas que são raras ou não?
São de facto festas seculares e com uma tradição muito forte, muito enraizada no nosso concelho. Isto é, eu já não consigo ter essa memória do tempo que estas festas se realizam, mas tenho a memória dos meus avós, dos meus pais, enfim, de ser hábito nas nossas casas nós irmos à festa da Nossa Senhora do Castelo. Estamos a falar de que as pessoas trabalhavam no campo, que tinham uma vida rural muito difícil, de muito trabalho, do trabalho de sol a sol, e as festas do Castelo eram aquele momento que era obrigatório as pessoas tirarem para irem à festa, irem à procissão em homenagem à Nossa Senhora do Castelo, para irem ver o cortejo histórico e etnográfico, enfim, que é uma tradição de facto muito antiga e que tem um valor muito grande para todos aqueles que nos visitam e para todos os cruxenses, e portanto estas festas são acima de tudo um reencontro das pessoas, um reencontro das famílias, um reencontro com as pessoas que estão ausentes do concelho, designadamente com os nossos imigrantes, e que nesta altura fazem questão de vir à terra, de vir a Portugal, de vir a Cruz e estar com a família, estar com os amigos. E ainda há pouco eu comentava com um casal de amigos que é imigrante, que nesta altura tira férias para vir às festas de Cruz e, portanto, troca a praia, podia perfeitamente estar na praia ou, enfim, estar noutro local qualquer, mas prefere estar a assistir a toda a preparação das festas e, enfim, a todo aquilo que é o programa festivo, em vez de estar num outro local qualquer. E, portanto, estas festas têm uma organização, já foram organizadas pela Câmara Municipal, mas nós entendemos, o Executivo atual, aliás não foi o atual, já começou no Executivo anterior, entendeu em 2001, quando assumiu a Câmara Municipal, que as festas devem ser entregues à população, ou seja, deveria ser a população a escolher o programa que quer, os artistas que quer, enfim, que de facto, tendo em conta que são festas populares, elas deviam ser entregues à população. E foi criada uma comissão de festas que tem, desde 2001 até ao presente momento, tem liderado toda a iniciativa das festas. Esta comissão de festas, em parceria com a Câmara Municipal e com a Irmandade Nossa Senhora do Castelo, que é a organização religiosa que tem a responsabilidade também na organização destas festas, naquilo que são os eventos religiosos, e estou a falar das novenas, das missas, estou a falar da procissão em honra da Nossa Senhora do Castelo. Portanto, é essa a responsabilidade desta entidade, a Irmandade Nossa Senhora do Castelo, perdão, e enquanto que a Comissão de Festas se responsabiliza pela parte taurina, isto é, pelas largadas de touros, pelos touros à corda, pelos touros na rua, enfim, todo o cartel taurino é da responsabilidade da Comissão de Festas. Claramente existe também depois uma corrida de touros, mas enfim, tem uma responsabilidade que é do empresário que realiza essa mesma corrida, porque Cruz tem uma praça de touros e, portanto, é realizada lá essa corrida de touros, e depois o tal cortejo histórico e etnográfico que é da responsabilidade da Câmara Municipal. Contribui para estas festas com um valor monetário, ou seja, contribui com um valor financeiro para ajudar as festas, e contribui fundamentalmente com meios logísticos. Esses meios logísticos são os apoios na montagem das trincheiras, os apoios nas montagens das tasquinhas, enfim, toda a panóplia logística das festas, e portanto são esses os apoios que a Câmara Municipal dá. Mas dizia eu, a propósito do cortejo histórico e etnográfico, é de facto um dos momentos mais altos, porque este cortejo retrata aquilo que é a nossa história rural, em termos daquilo que eram os utensílios da agricultura, as várias evoluções em termos da mecanização, o aparecimento da eletricidade, as várias culturas que são feitas na nossa terra no período de inverno, de verão ou de outono, a vivência do povo com a matança do porco, com todas aquelas participações que existem de facto no meio rural. O cortejo retrata isso tudo. E estamos a falar de um cortejo que tem 800 figurantes. Não estamos a falar... É muito. Não estamos a falar... Demora quanto tempo, Sr. Presidente? 2h30, sensivelmente, estar o cortejo. Estamos a falar de mais de 30 reboques de tratores e carrinhas e outras coisas que são completamente decoradas e recriados esses cenários, que depois têm a participação das juntas de freguesia, dos ranchos folclóricos locais, das associações séniores, associações júniores, que fazem a recriação desses mesmos. E de facto é uma alegria nós vermos a nossa vila engalanada, as nossas ruas apinhadas de gente para ver este cortejo que
se realiza no dia 17 de agosto, que é o dia do Campino e tem o dia do Trabalhador, é o feriado municipal, para ver este desfile que tem os cabrestos, que tem os cavalos, que tem os campinos, enfim, tem toda esta recriação da nossa terra e do Ribatejo. fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.
Em 20 minutos, as reportagens, listas e os acontecimentos na revista da semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Amanhã já sabem, após o 12:30, ou por volta do 12:30, hora em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, estamos a caminhar para o final desta terceira e, por última hora, separa-nos nesta altura do meio-dia praticamente 14 minutos. O Miguel Alfredo, que está na Alemanha, desejam muito bom dia. Muito bom dia e boa tarde também a todo o auditório. Apenas queria fazer uma correção à informação dada pelo Sr. Raul Silva. Diz então o Miguel Alfredo que a reforma na Alemanha é também tributada. Isto porque entrou uma lei em vigor em 2005 e todo o reformado é-lhe descontado cerca de quantos por cento? 9,5% da sua reforma. Portanto, segundo o Miguel Alfredo diz, também agora na Alemanha as reformas são taxadas. Enfim. É Europa. Sr. Presidente, ainda relativamente à cortiça, fale-nos um bocadinho da FICOR, que é a Feira Internacional da Cortiça. Esta feira realiza-se quando, em que altura do ano? E já agora, eu sei que esta mesma Feira Internacional da Cortiça realiza-se e comporta dois componentes primordiais, uma que é a exposição e a outra tem a ver com a cortiça em si. Para quando? Quando é que se registra sempre esta Feira Anual da Cortiça FICOR? Normalmente esta feira... Peço desculpa, não tinha subido. Faz favor dizer. Normalmente realiza-se no final do mês de maio. Isto porquê? Porque é o início das tiradas de cortiça e, portanto, esta data tem muito a ver com uma iniciativa que tem a ver com a plataforma de transação da cortiça. O que é esta plataforma de transação da cortiça? No fundo, são as amostras da cortiça que se retiram do montado, portanto, das várias herdades, dos vários proponentes à venda da cortiça, e essas amostras são pedacinhos de cortiça, cubos de cortiça que são extraídos. É quase como tirar um calo a uma melancia. Quem sabe o que eu estou a dizer, que é calar a melancia, fazer um triângulozinho para nós vermos se a melancia está boa. E, portanto, aqui é retirar essa amostra do sobreiro para percebermos a qualidade da cortiça. E, portanto, nessa plataforma de transação da cortiça, a cortiça é avaliada pelos potenciais compradores, mas estamos a falar de as herdades não são identificadas, ou seja, a amostra é uma amostra que não está caracterizada com a herdade nem com o produtor, que é para que o preço seja em função da qualidade, de facto, da cortiça e não de outra tendência qualquer. E, portanto, exatamente por essa circunstância, esta Feira Internacional da Cortiça, que é uma feira de atividades económicas, se realiza, portanto, no final do mês de maio, início do mês de julho. Portanto, a FICOR é, no fundo, aquilo que nós entendemos adequado para a promoção deste setor. Porquê? Porque, para além daquilo que é a grande nave, os metros da área expositiva que nós temos, onde tratamos tudo aquilo que é inovador relativamente à fileira da cortiça, ou seja, as novas aplicações da cortiça, porque hoje a cortiça, como sabemos, tem aplicações desde a bijutaria para as senhoras, o calçado, os chapéus de chuva, os bonés, enfim, uma série de acessórios e também novas aplicações na indústria automóvel, na indústria espacial. Consta, eu nunca andei de Space Shuttle, mas consta que o Space Shuttle também tem uns componentes em cortiça. Ouvi dizer que sim. E, portanto, também na indústria aeroespacial está presente a cortiça. E, portanto, tudo, e depois as novas aplicações em termos do mobiliário, do design, da recriação de espaços e presente nesta exposição. Temos mesmo um espaço que é o Espaço Inovação, onde de facto são apresentadas novas áreas de aplicação da cortiça. E depois tudo aquilo que tem a ver com as áreas do montado, em termos também do que é investigação. Por exemplo, este ano tivemos a apresentação de uma máquina de extração de cortiça. Como nós sabemos, ou aqueles que estão mais identificados com a cortiça é extraída com uma machada e, portanto, é um trabalho manual e um trabalho físico muito cansativo. E a machada, portanto, faz o corte no casco do sobreiro, perfeitamente delineado, e depois o tirador da cortiça tira, portanto, abre a cortiça, abre o casco da cortiça, tirar a cortiça. Este ano foi apresentada um engenho, uma máquina que pretende substituir essa machada no sentido de
fazer um corte que não ofenda o interior da árvore e, portanto, para que facilite também, de certa forma, aquilo que é esta atividade da extração da cortiça. E, portanto, tem esta componente também em termos de inovação e de apresentação de novos produtos que têm a ver ou com as áreas de investigação ou com as áreas de aplicação de trabalhos. Também naquilo que tem a ver com a desinfecção, por exemplo, dos equipamentos que são utilizados para a extração da cortiça, e é muito importante haver esta desinfecção para que as árvores que estão contaminadas não possam vir a contaminar também outras árvores em termos de parasitas ou de outra praga que possa estar a apoquentar, diria eu, entre aspas, o montado. E, portanto, a FICOR tem esta componente, a componente expositiva naquilo que é a inovação da aplicação de novos produtos, tem a componente em termos florestais da investigação de novas áreas de combate àquilo que são as pragas do montado, àquilo que são as dificuldades da regeneração do próprio montado, que o montado, nós com facilidade, quem no nosso país, na zona do Ribatejo, Alentejo, vê algumas árvores secas, algumas árvores que são, enfim, que vão morrendo, e portanto temos que perceber porque é que isto acontece, né? As árvores morrem porquê? Morrem porque não têm nutrientes, morrem porque existem parasitas que de facto atacam, e é estas áreas de investigação e estes workshops que são de facto debatidos com as universidades, com os investigadores, em seminários que se realizam no nosso Observatório da Soberania da Cortiça, e portanto tem esta abrangência em termos económicos e em termos científicos e que tem dado muito bons resultados. Muito bem, estamos a 7 minutos de encerrar a nossa conversa. Para já, os meus parabéns, porque tem sido um excelente conversador, verdade siga, muito obrigado por isso mesmo. O êxito também de uma entrevista reside aí, ao fim e ao cabo. Muito rapidamente, Sr. Presidente, gostaria que falasse da Universidade Aberta, Clã de Corus, e também do Pacto de Autarcas. Muito bem, olha, a Universidade Aberta tem um polo em Cruz, isto num protocolo que nós fizemos com a Universidade Aberta, e portanto o CLA é o Centro Local de Aprendizagem, numa perspectiva de criarmos ensino superior no nosso concelho. É claro que este CLA não abrange só o concelho, abrange o território, e o que nós fizemos foi uma coisa muito simples, aquelas coisas às vezes são tão simples que até custa a perceber feitas. Tínhamos um edifício, era uma antiga casa de função dos magistrados. Para quem não sabe o que é a casa de função, não pense em outras coisas. A casa de função era a casa que albergava os magistrados que iam fazer serviço ao tribunal, portanto não tenho ideias. Vinham de vários pontos do país e ficavam ali. Não é? Exatamente, pronto, vinham de vários pontos do país e ficavam ali. Hoje já não se justifica estas casas de função porque, enfim, os magistrados e com as vias de comunicação e com os automóveis isto deixou de fazer sentido. Fizemos um protocolo com o Ministério da Justiça, esta casa de função passou para a Câmara Municipal e albergámos aí o nosso CLA, a nossa Universidade Aberta, que tem aí um polo, que estamos a falar de ensino através do e-learning, mas não obstante isso é aí que se realizam os exames, é aí que se fazem os contactos, que está a coordenadora desse espaço e que permite não só aos cruzenses, mas a todas as pessoas desta área abrangida por este CLA, portanto, poderem fazer a sua aprendizagem, terem a sua formação superior, e é uma mais-valia para o Conselho e enfim, para as pessoas dar continuidade aos seus estudos e à sua área de investigação. Depois falava-me e peço desculpa que eu já me perdi, fiquei aqui entusiasmado com esse elogio que eu falava exatamente do Pacto de Autarcas. O Pacto dos Autarcas. Ora bem, que achei interessante. O que é um Pacto dos Autarcas? É os autarcas para o clima. Neste caso tem a ver com um compromisso que os autarcas subscreveram, e o município de Cruz, os subscritores deste Pacto dos Autarcas, que tem a ver com aquilo que são as alterações climáticas e de certa forma, combater, no fundo, fatores poluentes. O objetivo dos Pactos dos Autarcas é reduzirmos em 20% aquilo que são emissões de dióxido de carbono, emissões que possam contribuir para efeitos de estufa, gases com efeitos de estufa, contribuir em cerca de 20% para que sejam adotadas novas formas de produção de energia, energias limpas e energias não poluentes, e também contribuir para que de facto as empresas, as entidades sejam, digamos que, mais sensíveis às questões ambientais. E portanto este é o pacto que os autarcas subscreveram, mas que é um pacto europeu, não é subscrito só por autarcas portugueses, é um fundo associado, digamos que, a investimentos do BEI, do Banco Europeu de Investimento, que permitem que os autarcas subscrevam este pacto. E os autarcas que subscreveram este pacto podem depois candidatar-se a medidas que visem a eficiência energética, que visem a melhoria em termos ambientais de recursos naturais. Ou seja, existe, para além do compromisso, algumas vantagens a que os autarcas
destes concelhos que aderiram, de facto podem usufruir e podem implementar nos seus municípios. E é bom que nós tenhamos esta visão da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade das nossas terras, das nossas vilas, das nossas aldeias, porque eu posso dar aqui um outro exemplo de uma entidade que foi criada, e neste caso faz a gestão das águas e do saneamento em 7 concelhos desta região, que é as águas do Ribatejo, que veio trazer, em termos da sustentabilidade ambiental e daquilo que é a eficiência dos outros, uma mais-valia substancial. Isto é uma empresa intermunicipal apenas com capitais das câmaras municipais, onde as câmaras não põem o único tostão, agora seria o único euro, cêntimo, mas que fez investimento de milhões, construindo hectares, construindo estações elevatórias, construindo coletores e, acima de tudo, melhorando o nosso ambiente. Por isso é que o nosso Rio Sorraia tem esta qualidade de excelência, exatamente porque está a despoluir o nosso concelho, trata eficazmente os nossos esgotos e, portanto, exatamente por isso somos o concelho sustentável em termos ambientais, em termos ecológicos, com uma biodiversidade extraordinária e que vale a pena visitar. Muito obrigado pela sua presença e fiquei feliz e contente por ouvir dizer que as águas aí são e não privadas. E são para continuar. Exatamente, não sei como é que aqui em Portugal pode privatizar-se um bem tão útil como a água, mas enfim. Mas muito obrigado exatamente por isso. Presidente Francisco Silvestre Oliveira, Câmara Municipal de Coruche, muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço também à Ana, por ter vindo e por ter sido ela de ligação entre mim e o Sr. Presidente. E nós vamos anunciando aqui, sempre que possível, as vossas festas, que começaram então no passado dia 6 de agosto, as festas em Nossa Senhora do Castelo, em Coruche, e que terminam no próximo dia 18 do mês em curso. Muito obrigado, bom dia, bom fim de semana e bem-ajam. Diga, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo só pela excelência desta entrevista e pelo gosto que eu tive em estar aqui. Conversa tranquila e aberta consigo e com os nossos ouvintes que estão um pouco por todo o mundo, mas de facto esta conversa aberta e franca só é possível quando nós temos um interlocutor que permite essa franqueza e essa abertura. Portanto, os meus parabéns por todo o trabalho que está a fazer ao longo destes 35 anos, disse-me há pouco. Muito obrigado, muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado então, bom fim de semana para ambos e um até sempre. Um até sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. E, meus amigos, vamos encerrar então esta terceira hora e penúltima com o José Cid. E eu, como gosto tanto de fruta, como um macaco gosta de banana.